parede do útero. Tá? E esta aqui é a placa coriônica. Se eu pensar em termos de bolsa, tá? Aqui está a bolsa e ela fecha aqui, esta parte fica aderida ao endométrio e aqui dentro fica o bebê. Então, o contato com o bebê, nessa área onde ele fica, é a placa coriônica, e aqui desse lado placa basal, né, que é a que fica aderida, e na placa coriônica, a camada interna, ela é revestida pela membrana âmnio, tá? E a bolsa, ela é formada por duas membranas, o âmnio e o córeo. Aqui, se a gente olhar isso aqui, parece uma membrana só, né? Elas são tão fininhas e tão intimamente ligadas que a gente tem certa dificuldade para separá-las. Mas estão aqui, ó, tá? Âmnio, a mais interna, córeo, a mais externa. Se vocês olharem aqui, o âmnio, isso aqui é o âmnio, gente. Ela é muito fininha, muito delgada e... Eu sozinho, meu celular. Tá? E ela, na verdade, se porventura o córeo romper, que é o que a gente chama de ruptura alta, ou seja, rompe só uma membrana, e normalmente o que fragiliza mais a ponto de romper é a externa, o córeo. Externo eu digo que não a que fica em contato com o bebê, tá? Que é a que normalmente rompe. Se o córeo romper, o âmnio, por ser muito delgado, ele permite tanto a saída de líquido quanto a entrada de bactérias. Então, se for, que as pessoas chamam de ruptura alta, o que vai acontecer de diferente? Não quer dizer que rompeu mais para cima a bolsa, é que rompeu só uma membrana. A diferença é que o líquido não vai sair todo, ele vai saindo em pequena quantidade, só que assim, à medida que o líquido vai saindo, também as bactérias que tem no canal vaginal podem entrar por ascendência. Qual é o que a paciente sente? Ela vai ficar molhada, tá? Ela põe um absorvente ou a calcinha molha. É pequena quantidade, porque se rompe bolsa, gente, em final de gestação, 36 semanas tem em torno de 1 litro, tá? Final de gestação, 40 semanas, tem em torno de 850 ml de líquido. Então, se romper duas membranas, é como dar uma descarga em banheiro, é pressão intraabdominal que tem. Então, o líquido vai escorrer perna abaixo, vai fazer poça no chão, não vai ter como tu teres dúvida. O problema, na verdade, é a ruptura só do córeo, porque aí, às vezes, elas ficam em dúvida, tá? Que aí vai fluindo, né, aquela coisa, eu tô me sentindo molhada, molhou o forro. Só que é um período também que a secreção vaginal aumenta, que fica mais fluida, então, às vezes, elas podem, inclusive, confundir, tá? Mas o que a gente faz, assim, eu preciso saber se rompeu a bolsa ou não. A forma de saber é colocar um espéculo, né, visualizar o colo do útero, a gente seca o colo primeiro e fica olhando e pede para ela tossir, para ela fazer uma força abdominal. Se for bolsa rota, alguma quantidade de líquido vai sair. Tá? E aí o controle da quantidade de líquido que ainda tem vai ser feito a nível de ecografia. Tá? Aqui é onde entram os vasos, então aqui eu tenho essa parte do cordão. É um cordão já fino, ele não tem a geleia de Wharton, então é final de gestação, tá? Mas para o início, esses vasos, eles ficam, esse cordão fica impregnado por uma geleia, parece uma clara de ovo, a parte mais espessa da clara de ovo. E a função dessa geleia é proteger os vasos para que, se porventura o bebê se posicione e pressione esse vaso, ou então, se por alguma razão, como a gente falou, tentativa de suicídio intraútero, o bebê conseguir fazer isso aqui, a geleia protege
a compressão dos vasos. Tá? Então, mesmo que faça isso, ele não fecha totalmente, ele fica permitindo essa passagem, porque protege. À medida que a gestação chega ao seu termo, ou seja, 39, 40 semanas, 41 semanas mais ainda, a Lileia vai se soltando desse cordão. A função do cordão, gente, nada mais é do que sustentar os vasos. Ele é a embalagem dos vasos que eu tenho aqui. E aqui dentro, então, eu tenho 2 artérias e uma veia. É um pouco difícil de enxergar, mas aqui vocês conseguem ver 2 saliênciazinhas, não conseguem? Aqui assim, tá, são as 2 artérias. E do lado de cá, tá, numa entrada maior, é que a gente vai ter a veia. Eu já não consigo mais. Aqui. Ele está saindo aqui nesse ponto, neste lado tem a veia. Quando se precisa fazer um cateterismo umbilical, tá, que tem patologias que exigem, por exemplo, uma transfusão intraútero. Se o bebê tem anemia porque a mãe era negativa, fez compros positivo e tem anticorpos anti-RH. Esse bebê vai fazer anemia intraútero. O que tem que fazer é puncionar a veia umbilical intraútero, tá? Tirar um pouquinho de sangue para fazer hematócrito, hemoglobina e transfundir. Tá? Se isso for necessário, normalmente essa punção é feita mais perto da placenta, porque é onde o cordão menos vai se movimentar, onde vai ser mais fácil para funcionar. Do lado de cá, tá, a gente tem então os cotilédones. Olhando assim, tá, se eu fizer isso aqui, não parece que está faltando um monte de pedaço? Tá? Como é que eu sei que aqui está faltando pedaço? Se porventura houver faltando realmente um local e eu fizer isso aqui, porque se eu fizer isso aqui na placenta, depois que ela sai, tá, eu vou enxergar isso aqui, tá, mas não sangra. No momento que tiver o que a gente chama de resto placentário, ou seja, por alguma razão, alguma parte dessa placenta ficou retida no endométrio, no momento que eu secar aqui, eu seco e naquele local continua escorrendo sangue. Tá? Então é a certeza que eu tenho que algum resto placentário ficou. Se for o ideal, tá, o que diz a literatura é que toda vez que a placenta sai, eu devo pegar a placenta, secar e visualizar se ficou algum resto placentário. Para mim ficou retido, tinha que fazer curetagem. Depois do parto. Na hora ali, ou eles... Fizeram anestesia geral na hora e fizeram logo. Então eles já olharam logo. Sim. O que acontece muitas vezes, assim, é que não olha a placenta, e isso vocês vão ver de rotina. Pega a placenta toda, não sabe. Tá? No momento que eu olhar, eu vou saber se ficou resto placentário. Principalmente se foi um pouco mais difícil de retirar a placenta. Porque quando nasce o bebê e em seguida ela vai descolando naturalmente, é muito difícil que haja algum resto placentário. Mas se eu tenho aquela placenta que eu tenho que massagear fundo do útero e fazer o movimento, porque aí para tirar a placenta, gente, ela sai assim, ó. Ela não sai esse lado. Ela vem desta forma, é isso aqui que vai sair pelo canal vaginal. E aí o que se faz é esse movimento. Eu nunca pego o cordão e puxo, porque se eu puxar eu posso forçar um descolamento, uma dequitação e algum resto ficar retido. Tá? Tem um outro problema muito sério. Vocês imaginam que isso aqui está aderido e o útero está aqui. Se houver uma fragilidade desse útero, por exemplo, bebê muito grande, tá? A gente chama de feto macrossômico, muito líquido, tá? Gestação gemelar ou processo infeccioso, onde já tem uma fragilidade muscular, existe uma maior possibilidade
Se eu tracionar a placenta ou se eu fizer uma massagem com muita força, de fazer o que a gente chama de inversão uterina. Ou seja, o útero está aqui. Se eu forçar demais, ele pode fazer isso aqui. E quando ele faz isso, gente, é que nem um pneu. Não é assim, eu vou soltar, ele vai voltar. Ele fica. E a inversão uterina, muitas vezes, é causa de histerectomia, porque não para de sangrar, porque não se consegue reverter. Tá? Então, tem que ter muito cuidado para tirar a placenta. Não é simplesmente pegar o cordão e começar a ficar puxando. Tá? Então, se porventura essa placenta ficar mais tempo fixa e eu tenho que fazer mais esforço para removê-la, não deixe. Se vocês forem o enfermeiro da unidade, estiverem acompanhando, mesmo que o médico pegue a placenta e tire e põe no saco, ou então já não deixem fazer. Se está difícil de tirar, já alcança uma bandeja e diz, olha, quando tirar, só coloca aqui que eu já dou uma olhada na placenta. Porque aí você tem certeza, porque um pouco tu olha aqui e tu vê que ficou sangrando. Aí já mostra para o profissional, se ele enxerga isso aqui, que ficou o resto placentário, não dá para esperar, tu já tem que sedar a paciente, faz um propofol, dá uma sedada ali e passa o curetão, tá? Vocês viram o cureta em bloco? Não, mas vocês conhecem o equipamento, a cureta, tá? Pós-parto não se usa cureta vazada, que é aquela que é abertinha. Pós-parto se usa o que a gente chama de curetão, que ele é mais comprido. Eu vou depois pegar uma imagem para vocês, se alguém não viu, eu mostro. A cureta vazada, ela parece uma haste assim, de metal em volta e no meio ela é abertinha, tá? Parece uma colher e aqui é aberto aqui no meio. O curetão para pós-parto ele não é vazado, ele é exatamente como uma colher, um cabo mais longo, porque o útero está mais alto, então ele precisa de um cabo mais longo, e coloca lá dentro e raspa o endométrio que fica já ali. Na verdade vai ter menos sangramento depois, que vai remover e com isso não precisa sair esse endométrio. Lembra que eu falei para vocês que os cotilédones, eles não têm um formato, eu desenhei eles primeiro bem bonitinhos assim, né? Uma linha reta, e depois eu disse que eles não têm esse formato. Na placenta madura, eles têm um aspecto arboriforme, ele é todo assim, tá? Então, esses aqui são os cotilédones, ó, isso aqui. Quando eu falo em espaço interviloso, eu estou falando disso aqui, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver que aqui tem várias partes que estão mais esbranquiçadas. Dá para ver aqui esses pontinhos? Tá? Essa placenta aqui tem um grau 1 de maturidade. São as calcificações. Tá? Que são as microcalcificações. Às vezes, o que vocês podem fazer? Eu não tenho aqui, mas imaginem essa bolinha branca extensa, tá? E várias áreas. Então, quanto maior forem essas áreas de calcificação, mais restritas vão ser as trocas de nutrientes, tá? Em menor quantidade que vai acontecer. Outro problema, quando tiver muita área de calcificação, aumenta a chance de descolamento da placenta. Então, durante o trabalho de parto ou começam as contrações mais intensas de final da gravidez, porque existe uma fragilidade dessa anidação, daqui um pouco pode fazer algum descolamento, tá? Então, onde as trocas acontecem? Aqui, gente, tá? Então, aqui, isso aqui fica fechadinho assim. Mas tem um vaso que entra para dentro desse espaço e que vai depositar o sangue aqui. E as calcificações ocorrem em decorrência do final da gestação, porque ela já está ficando, digamos, velha, ou tem algum outros fatores que influenciam a calcificação? Produtos tóxicos. Tá? Então, se a mulher é etilista, tabagista, usuária de drogas, esses produtos eles se depositam na placenta. Tá? Tanto que normalmente quando tem um fumante pesado,
bebê nasce com baixo peso, tá? Com a pele às vezes um pouco enrugada, ele nasce com uma face de velhinha, a pele enrugada, inclusive. As calcificações tá? não deixam a Porque, nutrição correta. exatamente, inclusive as trocas são prejudicadas em função disso. Tá? Então eu posso ter, só um pouquinho, Ju, eu posso ter, por exemplo, com 36 semanas, 35 semanas, a placenta cheia de calcificações, o que normalmente não acontece. Isso aqui é normal e não vai prejudicar o bebê em final de gestação. Prof, mas essas calcificações, então, fariam o descolamento da placenta? Primeiro, elas reduzem as trocas, porque reduz a parte onde tem uma calcificação, naquele lugar os nutrientes não conseguem passar. Porque eu auxiliei um parto que a doutora disse que a minha mulher era uma tabagista pesado e a placenta não descolava. Às vezes, ela dizia que era para fazer cigarro. Às vezes, o que pode acontecer é ela fazer uma inserção anômala, ou seja, ela se fixar mais fortemente em algum lugar. Tá? Ela vinha, depois que saiu também deu uma hemorragia, que foi uma correria. E não ficou o resto? Daí eu não me lembro, eu não tinha conhecimento disso já faz tempo, mas ela não precisou curetar depois nada, mas... Foi parto? Foi. O bebê era enorme, assim, e ela fumava, Na verdade, assim, ó, se depende do local onde essas calcificações ocorrem, pode não haver problema das trocas, mas na grande maioria das vezes tem. Se a placenta é grande, às vezes as outras áreas compensam, né? Tá, gente? Então, assim, olhando, esse formato da placenta, tem os espaços, as reentrâncias aqui, onde o sangue se deposita, né? Aqui são os cotilédones. E a importância, gente, deste espaço interviloso. No momento do trabalho de parto, tá? Tá aqui a placenta e aqui a parede do útero, tá? No momento do trabalho de parto, onde existe uma contração, o útero contrai e ele fecha a passagem das artérias, do sangue pelas artérias espiraladas. Ele faz um espasmo nesse local. Então, o sangue que o bebê vai se manter, as trocas que vão ocorrer durante a contração para o bebê manter o oxigênio necessário, elas vão acontecer a partir da reserva placentária. Quando eu falo em reserva placentária, gente, é esse espaço aqui onde vai ficar sangue retido, ou seja, o que acontece, tá? O útero, durante toda a gravidez, ele faz isso e solta, contrai e solta. Tá? No momento que ele contrai, ele empurra o sangue aqui para o espaço interviloso. No momento que ele relaxa, o sangue sai. E as trocas vão acontecer. Então, esse sangue aqui, constantemente, ele é trocado. No momento que a contração acontece, então, ela empurra o sangue aqui para dentro e vai ficar mais tempo contraído, diferente do que é durante a gravidez. Então, a quantidade de sangue que conseguir entrar aqui, e isso depende do espaço que eu tenho aqui, é que vai dar sustentação para o bebê aguentar o trabalho de parto sem que haja falta de oxigênio. É muita coisa que tem que acontecer, né? É que, na verdade, assim, vocês podem imaginar que isso aqui se formou dentro do corpo e que é um órgão de produção de hormônios, de grande quantidade de produção de hormônios, que é o que mantém a gravidez. Então, ressaltando, muita coisa precisa dar certo. A placenta precisa se formar adequadamente, o cordão, a membrana, toda a formação do bebê
A gravidez, quando as pessoas chamam do milagre da vida, realmente é um milagre da vida. Muita coisa precisa dar certo. E no momento do parto, o mais difícil já aconteceu. Embora para as pessoas, as mulheres pensam que esse é o momento mais difícil. Mas, porque é o momento que tem cólica, tem desconforto, tem mais dor. O mais difícil, na verdade, é toda a formação que acontece antes e que já houve. Então, esta aqui é a famosa placenta. Algumas vezes, este cordão, ele não se insere aqui na parte... Esse aqui, por exemplo, ele está paracentral. Ele seria aqui, está um pouquinho mais lateralizado. Em alguns casos, esse cordão sai aqui na lateral. Tá? Existe, quando tem uma vascularização muito intensa nesta parte aqui da placenta, tá? Existe uma chance maior de uma situação de risco chamada vasa prévia. A vasa prévia é a ruptura de vasos que ocorrem aqui dentro. E aí o líquido amniótico fica impregnado de sangue e o bebê acaba, porque na verdade perde a quantidade de sangue que também deveria levar nutrientes de oxigênio para o bebê, e ele acaba indo a óbito, tá? Se rompe. A hipertonia? É que quando tem qualquer ruptura, qualquer sangramento intraútero, ou um descolamento, ou alguma anormalidade, ele vai fazer a hipertonia uterina, que é o abdômen agudo. Esta é uma das causas de hipertonia. Pode haver uma hipertonia por problemas do músculo uterino, porque ele tem uma hiperexcitabilidade, ele contraiu demais e não relaxa. Foi o que eu tive na minha última gestação. Cesárea de urgência, né? Sim. Daí, só que eu tinha dor. Gente, tem uma pequena possibilidade, isso já foi descrito na literatura, de uma formação anômala, onde uma parte do bebê poderia ficar entre as duas membranas, que elas não são unidas logo no início, elas têm esse espaço no meio, e depois é que elas se unem e se fixam mais. Tá? Então, tem alguns relatos, eu nunca vi nada parecido, mas como eu digo, é muita coisa que precisa dar certo. Tem um relato de uma isquemia, de um dedinho que ficou, do bebê que ficou entre as duas membranas. Vai fazer isquemia. Perde, porque ele pressiona demais.